Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus. Olá a todos, este é o vosso programa Conexão da Fé. Temos uma alegria muito grande de estar convosco. O nosso objetivo é compartilhar a simples palavra de Deus, para que todos nos possamos ligar com Deus, através daquilo que Ele claramente nos ensina nas suas Escrituras, a Bíblia. E isto tem sido um gosto para mim poder compartilhar a palavra de Deus. O nosso tema de hoje é a santidade de Deus. Deus tem muitos atributos, mas provavelmente o atributo principal de Deus é a sua santidade. Gostaria de compartilhar do livro de Apocalipse, capítulo 4, no versículo 8, a palavra de Deus diz isto: "E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir." Temos então aqui esta expressão de louvor que nos fala da santidade de Deus. Este programa é oferecido a todos vocês e eu queria, em jeito de introdução, dizer a todos que aquilo que temos de mais precioso nesta vida é termos a palavra de Deus. Deus fala conosco através das páginas da Bíblia. Por isso, se você tem uma Bíblia, procure ler a palavra de Deus todos os dias. Procure obedecer àquilo que vá lendo. Se você não tem uma Bíblia, por favor, contacte-nos para um dos contactos que vai aparecer ao longo desta emissão e teremos muito gosto em enviar-lhe gratuitamente. É o nosso prazer enviar-lhe gratuitamente um exemplar da palavra de Deus, a Bíblia. Este tema é um tema importantíssimo. Deus tem muitos atributos, dizia eu. Deus é todo-poderoso, tem todo o poder. Este atributo é também chamado a omnipotência de Deus. Deus sabe todas as coisas. Isto é chamado também da omnisciência de Deus. Deus tem a capacidade de estar em todo lugar. Deus não está limitado a um determinado espaço físico. E então isto também é chamado da omnipresença de Deus. Deus tem muitas outras características, atributos. Podemos falar da sua justiça, podemos falar da sua bondade, podemos falar da sua essência, que é o amor. Mas provavelmente a sua característica principal é a sua santidade. Deus é santo. Não há em Deus qualquer tipo de impureza. A forma mais aproximada que temos de entender isto é utilizando o exemplo da luz. Deus também é dito que Deus é luz. Não há então em Deus qualquer nível de impureza e ele é chamado de luz porque a luz revela todas as coisas. A luz é o oposto das trevas. E as trevas é a ausência de luz. Deus então tem toda a santidade. Deus é completamente santo. Queria que nós pudéssemos, nestes breves minutos que temos juntos, podermos considerar a santidade de Deus e tirar algumas lições para nós acerca da santidade de Deus. Penso que isto é um tema que nos interessa, porque
Todos nós, se formos sinceros connosco próprios, temos que admitir que somos fracos. Todos nós, se formos sinceros, temos que admitir que falhamos. Também, todos nós, se formos sinceros, podemos admitir que, ou devemos admitir, que podemos ser melhores do que aquilo que somos. E então, estudando a santidade de Deus, podemos descobrir como ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Que nós possamos olhar para Deus em todo o esplendor da sua santidade. Neste versículo que nós analisamos, podemos ver em primeiro lugar que estas criaturas, que aqui são traduzidos como animais, prestam a Deus um louvor, dizendo Santo, Santo, Santo. E diz assim este versículo que os 4 animais, esta palavra animal não deve fazer-nos tirar a nossa atenção. O contexto desta passagem diz-nos que isto se passa no céu, diante do trono de Deus. Na sala do trono de Deus, diz-nos esta passagem em Apocalipse, estão 24 anciões. O número 24 parece ser significativo. No Antigo Testamento nós vemos as 12 tribos de Israel e no Novo Testamento temos os 12 apóstolos de Jesus Cristo. E então este número 24 anciãos, 24 homens com uma aparência respeitável, estão diante do trono de Deus e prestam glória a Deus. Parece indicar que é o conjunto de todos os crentes de todas as épocas do mundo. Antigo e Novo Testamentos, juntos, prestando glória a Deus. E depois, também diante do trono, então estão estes 4 animais. A Bíblia chama-os de animais. Mas a palavra indica criaturas, seres criados. E como são seres que estão no céu, podemos então saber que são anjos, criaturas angelicais, seres criados servir e dar glória a Deus. Não precisamos fazer confusão, pensar que existem animais no céu. Existem sim seres que Deus criou para servirem-no, para servirem de mensageiros, para, neste caso, darem grande louvor a Deus. Estes seres angelicais, estas criaturas de Deus, são aqui descritos. A Bíblia diz, tinham, cada um de per si, tinham 6 asas. O profeta Isaías também tem uma visão do trono de Deus e descreve estas criaturas. Diz que com 2 asas cobriam o rosto, com outras 2 asas cobriam os pés e que as outras 2 asas serviam para voar. Isto significa que cobriam o rosto com 2 asas, indicando a sua submissão, a sua reverência a Deus, porque Deus é merecedor de reverência, Ele é o Criador de todas as coisas. As 2 asas que eles cobriam os pés indicava a sua humildade. Se lembrarem, havia o costume de lavar os pés dos convidados quando se recebiam convidados em casa. E o próprio Senhor Jesus Cristo, demonstrando grande humildade, vemos Jesus que lavou os pés dos seus discípulos. Sim, porque Ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. As outras 2 asas serviam para voar e isto indicava que estavam prontos
para servir a Deus, estavam prontos para obedecer a Deus. Também vemos que tinham então cada um 6 asas e diz que a Bíblia diz aqui neste versículo que por dentro estavam cheios de olhos. E estes olhos também indicam inteligência, indicam sagacidade, indicam que estes seres eram seres capazes de observar tudo aquilo que acontecia. Estavam prontos para, no seu louvor a Deus, estarem prontos para observar e olhar para o rosto de Deus. Conheciam-se a si mesmos e conheciam o Deus a quem serviam. Por isso é que sabemos que este louvor que estas criaturas dão a Deus diante do seu trono de poder, estas criaturas prestam um louvor inteligente. Fala-se muito de louvor. As igrejas têm os chamados grupos de louvor. Certas pessoas pensam que louvar a Deus tem a ver com mover os braços e o corpo de uma determinada forma. Certas pessoas pensam que é impossível louvar a Deus com os olhos abertos. O louvor a Deus tem de ser um louvor inteligente. Temos que louvar a Deus conscientes de quem nós somos e de quem Deus é. No livro dos Salmos, o salmista, no Salmo 47, versículo 6, o salmista diz: cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. É preciso então louvar a Deus, mas louvar a Deus com inteligência. Louvar a Deus sabendo aquilo que estamos a dizer. E então Deus é tão santo que diante dele não há nada que seja vil. Deus é tão santo que diante dele não há nada que seja sem sentido. O louvor a Deus tem que ser um louvor inteligente, aprendemos aqui. Deus é tão santo que nós devemos viver para servi-lo. Servi-lo de acordo com a vontade dele. Como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus se eu não estou disposto a olhar para ele, a procurar conhecê-lo? Houve alguém que disse que as nossas orações não servem para mudar a Deus. As nossas orações servem para nos mudarmos a nós. Eu só consigo adorar a Deus se eu estiver a olhar para o seu rosto, a contemplá-lo, a louvá-lo com inteligência. Muitas vezes estamos tão ocupados a olhar para as mãos de Deus que nós nos esquecemos de olhar para o rosto de Deus. O que é que isto quer dizer, Pastor Marco? Você está a pensar. Nós, às vezes, estamos tão ocupados a querer que Deus nos dê algo. Estamos tão ocupados com as nossas petições que nos esquecemos de adorar a Deus pela sua santidade. De olhar para o seu rosto para tentar perceber que palavras ele tem para nós, para tentar perceber qual é a sua vontade para a nossa vida. Se nós não tivermos cuidado e não louvarmos a Deus com inteligência, as nossas orações vão começar a ser como listas de supermercado. Oramos a Deus da seguinte forma: Senhor, eu quero isto, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu quero mais isto. Quando as nossas orações, lembram-se, por exemplo, a oração que Jesus nos deu como modelo, começa com palavras de adoração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Esta oração foi-nos dada não para repetirmos várias vezes, mas para nos servir de modelo. Precisamos de olhar para o rosto de Deus
precisamos de o louvar com inteligência. Aquilo que se passa na sala do trono de Deus no céu e que o apóstolo João teve a oportunidade de ver e nos serve de testemunha. Podemos ver aqui no livro do Apocalipse uma imagem do que está a acontecer neste preciso momento na sala do trono no céu. E temos então estas criaturas com muitos olhos, diz aqui. Foi a forma que o apóstolo encontrou para colocar por palavras aquilo que é de tal forma maravilhoso que até é difícil encontrar palavras para descrever. Mas ele descreve estas criaturas angelicais, criadas para o louvor e para a glória de Deus, como tendo muitos olhos. Isto significa que eram criaturas que louvavam a Deus com inteligência, observando o rosto de Deus. A santidade de Deus é o seu atributo mais importante. Por isso devemos dar a Deus o nosso louvor. Temos que aprender a louvar a Deus. Quando temos a oportunidade, devemos agradecer a Deus. Eu gosto quando as pessoas nas suas conversas simples do dia a dia usam expressões como graças a Deus. Graças a Deus que o dia está a correr bem. Como está você? Eu estou bem, graças a Deus. Temos que ter cuidado para que essas expressões não se tornem em simples reflexos, hábitos e de utilizarmos palavras sem pensarmos naquilo que estamos a dizer. Mas quando prestamos louvor a Deus com inteligência, então estamos com sinceridade a manifestar a gratidão do nosso coração e a dizer graças a Deus, Ele merece a minha gratidão, Ele merece o meu louvor. Não nos esqueçamos então de, na nossa vida do dia a dia, louvarmos a Deus. E quando os crentes se juntam nos seus cultos, das suas igrejas, que oportunidade maravilhosa de tirarmos tempo, do tempo que Deus nos dá, tirarmos tempo para, em conjunto, louvarmos a Deus com as nossas vozes e com tudo aquilo que acontece num culto de uma igreja. Este louvor era, em segundo lugar, também, para além de ser um louvor inteligente, era um louvor incessante. A Bíblia diz aqui que eles não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Este é um louvor incessante. O facto de estarem cobertos de olhos também tem esta ideia de ser incessante. Eles não descansam nem de dia nem de noite nesta sua atividade de louvor. A verdade é que Deus nunca está sem receber louvor. Mesmo que ninguém na terra preste louvor a Deus, e isso nunca acontecerá, Deus tem sempre os seus servos fiéis, mesmo que pareçam não existir. Eu lembro-me de um profeta nas Escrituras que, de forma muito triste, um pouco desanimado do seu trabalho difícil, orou a Deus dizendo: Eu sou o último, não há mais ninguém que te sirva. E Deus permitiu que os olhos do profeta fossem abertos e ele conseguiu ver pelo menos mais 7.500 que não tinham dobrado os seus joelhos aos falsos deuses. Deus nunca está sem louvor, sem receber glória. Mesmo que ninguém na terra não desse louvor e glória a Deus, no céu, diante do seu trono, há louvor incessante, dia e noite, para Deus. Sendo assim, louvar a Deus é um privilégio. Deus não precisa do meu louvor nem do seu louvor, porque o que não lhe falta é receber louvor e glória, porque Ele é tão santo, que o louvor e glória é-lhe oferecido de forma incessante. Deus não precisa do meu louvor, Deus não precisa do seu louvor, mas é um privilégio poder louvar a Deus. Que privilégio
poder dar a Deus o nosso louvor. Podermos fazer parte do grupo daqueles que louvam a Deus. Dizem que o facto de serem 4 seres, 4 animais, como diz aqui este versículo, dizem que o número 4 é um símbolo da terra, que é o número da terra. E então podemos aqui pensar que toda a criação de Deus louva a Deus. Tudo aquilo que Deus criou louva a Deus. As coisas deste mundo, toda a criação de Deus existe para dar glória a Deus. Minha amiga, meu amigo, você foi criado para dar glória a Deus. Este é o objetivo último. O mais elevado objetivo da minha vida e da sua vida é poder, de alguma forma, dar glória a Deus. Muitas pessoas tentam encontrar o sentido da vida. Muitos estudiosos, pensadores, filósofos de todas as épocas da história tentaram encontrar o sentido da vida. Qual o sentido da vida? E enunciaram questões como: quem sou eu? De onde vim? Para onde vamos? E tentaram, com as suas capacidades limitadas, com a ajuda uns dos outros, acumulando pensamento sobre pensamento, tentaram chegar às respostas para estas questões. O sentido da vida. Bem, aprendemos aqui na Palavra de Deus, por causa da santidade de Deus. Deus é tão santo que o sentido último da nossa vida é podermos glorificar Deus na sua santidade. Tantos e tantos procuram em lugares inúteis o sentido para a sua vida. Muitos dão testemunho de assim que encontram Jesus, assim que descobrem que a salvação, a satisfação, o sentido de todas as coisas encontra-se perfeitamente na pessoa de Jesus Cristo. Muitos dão testemunho de que aí sim, aí a vida faz sentido. E nós entendemos isto perfeitamente. Nós utilizamos os objetos para a função para a qual os objetos foram criados. Eu tenho aqui no púlpito, tenho um objeto que serve para mudar os slides desta apresentação. Este objeto, por muito que eu queira, não pode fazer eu não consigo fazer uma chamada telefónica com este objeto. Seria um pouco ridículo eu colocar-me aqui à vossa frente neste momento com este apontador colocado ao ouvido a tentar fazer uma chamada telefónica. Certamente achariam engraçado. Então conseguimos ver como é ridículo utilizar objetos para o fim para o qual eles não são criados. Minha amiga, meu amigo, se eu e você fomos criados para dar glória a Deus, então precisamos aceitar, abraçar todo o sentido para o qual fomos criados. Para além de ser um louvor, inteligente, para além de ser um louvor incessante, também vemos que era um louvor iminente. Um louvor iminente. Ou podemos dizer que havia um grau de iminência neste louvor. Reparem no que dizem estas criaturas angelicais. Dizem assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. É interessante a forma como esta adoração é feita. Dizem Santo, Santo, Santo. Acho que é interessante dizerem este atributo de Deus, dizerem-no 3 vezes.
não 2, não 4, mas dizerem 3 vezes. Quer aqui em Apocalipse, como em Isaías. Estas duas testemunhas que tiveram esta visão do trono de Deus, Isaías e o apóstolo João, disseram a mesma coisa, que estas criaturas angelicais disseram Santo, 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 3 vezes. Provavelmente, e muitos concordam nisto, o louvor a Deus é dado à Trindade de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo recebem louvor de Deus de forma inteligente e de forma incessante. Mas também digo que é um louvor iminente, porque fala de um Deus que era e que é e que há de vir. Esta expressão há de vir tem esta ideia de iminência. O Deus que era e que é, Deus que sempre foi, mas este é um Deus que há de vir. Jesus Cristo, o Salvador do mundo, morreu na cruz do Calvário para com o seu sangue pagar o preço dos meus pecados e dos seus pecados. Jesus morreu naquela cruz, foi colocado num túmulo. O túmulo foi selado. Foi guardado por um grande número de soldados para que os discípulos não roubassem o corpo, pensaram eles. Aquele túmulo não conseguiu conter o corpo de Jesus, porque tal como ele prometeu, 3 dias depois ele ressuscitou. E este Jesus ressuscitado, depois de aparecer a muitos discípulos, ascendeu à presença do Pai. Neste momento, Deus, depois da morte e ressurreição de Jesus, Deus começou uma época da história que já vai em mais de 2000 anos, em que Deus continua a dar oportunidade para que todos aqueles que são pecadores reconheçam o seu pecado e recebam o único pagamento pelo seu pecado, que é o sangue de Jesus. Mas vai haver um dia em que Jesus Cristo vai voltar. Ele disse, eis que eu voltarei. Todas as profecias do Antigo Testamento sobre a primeira vinda de Jesus, todas essas profecias foram cumpridas. E agora, e isso garante-nos também que todas as profecias sobre a sua segunda vinda também serão cumpridas. O nosso louvor a Deus tem que ser um louvor que é um louvor que aceita a iminência do regresso de Jesus. Eu penso que o nosso louvor a Deus será transformado se nós louvarmos a Deus sempre conscientes que mais dia menos dia Jesus vai voltar. Sabe, minha amiga, meu amigo, que pode ser hoje? Sabe que ainda antes do dia terminar, Jesus pode voltar? Você está preparado para a vinda de Jesus? E será que o seu louvor indica que você está a aguardá-lo com alegria? Pense nisso. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus.